A brisa úmida do litoral carregava o cheiro salgado do mar, misturado ao perfume artificial de jasmins que invadia o jardim da mansão em um condomínio de luxo na zona sul da cidade. Era uma noite de verão, abafada, em uma metrópole brasileira agitada, onde as luzes dos arranha-céus competiam com o brilho das estrelas distantes. A casa de Eduardo Ramos, um magnata do setor imobiliário de 45 anos, era um símbolo de opulência. Paredes de vidro que se abriam para a piscina infinita, móveis importados e uma vista privilegiada para a praia de areia branca. Mas naquela noite, o paraíso era só fachada. Laura, de 32 anos, sentia o peso da gravidez de 4 meses, como uma âncora em seu corpo exausto. Seu ventre arredondado ainda era discreto sob o vestido solto de algodão, mas cada movimento do bebê a lembrava da fragilidade de sua situação. Ela havia se casado com Eduardo há 3 anos, atraída por sua confiança e promessas de uma vida estável. Vinda de uma família humilde do interior de São Paulo, Laura trabalhara como designer gráfica em uma agência pequena, antes de se mudar para essa bolha de riqueza. Agora, isolada em uma cidade que mal conhecia, ela se sentia como uma prisioneira dourada. O jantar fora tenso, como sempre nos últimos meses. Eduardo chegara tarde, cheirando a uísque e perfume barato. "Onde você estava?" perguntara ela, tentando manter a voz calma enquanto arrumava a mesa. Ele rira, um riso forçado que não chegava aos olhos. "Reunião de negócios, amor. Você sabe como é." Mas Laura sabia. Há semanas, ouvia sussurros de empregados e via mensagens piscando no celular dele quando ele se distraía. A amante era real, uma modelo jovem chamada Vanessa, que frequentava as festas da elite e postava fotos em iates alugados. Eduardo a via como um troféu, algo para exibir enquanto Laura carregava seu filho. Na sala de estar, iluminada por lustres de cristal, a discussão explodiu. Laura confrontara ele mais cedo, mostrando uma foto que uma amiga enviara anonimamente. Eduardo e Vanessa em um restaurante chique, rindo como se o mundo fosse deles. "Isso é verdade? Você está me traindo enquanto eu carrego nosso bebê?" dissera ela, a voz tremendo de raiva e dor. Eduardo, com o rosto vermelho de álcool e fúria, negara no início. "Delírios de grávida. Você está paranoica, Laura." Mas quando ela insistira, lágrimas escorrendo pelo rosto, algo nele quebrou. "Você acha que pode me questionar? Eu te tirei daquela vidinha miserável no interior", gritara ele, levantando-se do sofá de couro. Seus olhos injetados fixaram-se nela como se ela fosse uma ameaça. Laura recuara instintivamente, protegendo a barriga. "Eduardo, por favor." "O bebê." Mas ele não ouviu. Pegou um porrete de madeira que usava para decorar a lareira, um troféu de golfe antigo, pesado e irregular, e avançou. O primeiro golpe veio rápido, acertando seu ombro com um estalo seco. A dor explodiu como fogo e Laura caiu de joelhos no tapete persa, gritando. "Você não é nada sem mim, nada!" berrou ele, o porrete descendo novamente, dessa vez no braço que ela erguera para se defender. O som do impacto ecoou pela casa vazia. Os empregados, sabendo do temperamento do patrão, haviam se trancado nos fundos. Laura rastejou para trás, o corpo latejando, o ar escapando dos pulmões em soluços. "Para! Por favor, o bebê!" implorou. Mas Eduardo, cego pela raiva, acertou uma pancada na perna dela, fazendo-a desabar completamente. Sangue começou a manchar o vestido, e uma náusea terrível subiu à garganta dela. O bebê se mexeu fracamente, como um aviso. Finalmente, exausto e ofegante, Eduardo largou o porrete e saiu pisando forte, batendo a porta do quarto. "Durma no sofá, vadia", murmurou antes de trancar a si mesmo lá dentro. Laura ficou ali, no chão frio, por o que pareceram horas. A mansão, outrora um sonho, agora era uma prisão de dor. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular da mesinha e discou o número que não ligava há meses, o de seu irmão mais velho, Carlos. Do outro lado da linha, em um apartamento modesto nos subúrbios da mesma cidade, Carlos atendeu no terceiro toque. Aos 38 anos, ele era o CEO de uma startup de tecnologia
que crescera de um porão para uma empresa com filiais em São Paulo e Rio. Seus 2 irmãos mais novos, Rafael e Miguel, ambos CEOs em suas respectivas firmas, uma de logística e outra de consultoria ambiental, formavam um trio unido pela lealdade familiar. Vindos da mesma família pobre que Laura, eles haviam se formado com bolsas e noites em claro, jurando nunca deixar a irmã sofrer como a mãe sofrera com um pai alcoólatra. "Irmão, me ajuda", sussurrou Laura, a voz rouca de choro. Ele me bateu. "Estou grávida, Carlos, de 4 meses. O silêncio do outro lado foi cortado por uma respiração pesada. "Onde você está? Fica aí. Eu vou te buscar agora. E os meninos? Eu aviso eles." Carlos desligou, o coração acelerado. Ele sabia das brigas, mas isso era diferente. Eduardo Ramos não era só um marido infiel. Era um homem poderoso, com conexões na prefeitura e na polícia. Mas os irmãos Ramos não, os irmãos de Laura, não recuariam. Enquanto isso, em seu quarto escuro, Laura se arrastou até o banheiro, o corpo protestando a cada movimento. O espelho refletia um rosto inchado, hematomas florescendo na pele clara. Ela tocou a barriga, sussurrando para o bebê. "Vai ficar tudo bem, meu amor. Tio Carlos vem." Lá fora, o mar rugia contra as pedras, como se a cidade inteira soubesse da tempestade que se aproximava. Eduardo dormia, alheio, sonhando com sua amante. Mas o amanhecer traria justiça, ou pelo menos, o início dela. Os 3 irmãos, unidos pelo sangue e pela fúria, estavam em movimento. A vingança não seria rápida, mas seria implacável. A madrugada se arrastava como uma névoa densa sobre a orla da metrópole, onde o som das ondas quebrando nas pedras se misturava ao ronco distante de caminhões na avenida principal. Carlos dirigia seu SUV preto pelas ruas sinuosas do condomínio de luxo, os faróis cortando a escuridão úmida. Aos 38 anos, com linhas de preocupação gravadas no rosto bronzeado pelo sol das praias próximas, ele apertava o volante com força, o coração ainda disparado pela ligação de Laura. "Segura firme, mana", murmurara para si mesmo enquanto acelerava. Atrás dele, no banco de passageiro, Rafael, o irmão do meio, de 35 anos, CEO de uma empresa de logística que conectava portos do litoral ao interior do país, checava o celular com urgência. "Miguel já está a caminho. Ele disse que sai agora do escritório em Niterói. Chega em meia hora." Os 3 irmãos haviam se reunido por telefone minutos após a chamada de Laura. Carlos, o mais velho, sempre fora o pilar, o que cuidara da mãe viúva depois da morte do pai, o que incentivara os irmãos a estudar à noite enquanto trabalhavam em empregos braçais. Rafael, com seu jeito prático e calculista, gerenciava rotas de carga que alimentavam a economia portuária da região. Miguel, o caçula de 32, era o idealista, liderando uma consultoria ambiental que combatia a poluição nas baías costeiras, uma luta que o deixara com cicatrizes de batalhas judiciais contra empreiteiras como a de Eduardo. Eles não eram ricos como o cunhado, mas o sucesso profissional os colocara em uma posição de influência discreta. Contatos em bancos, advogados e até na imprensa local. Chegando à mansão, Carlos estacionou na garagem aberta, ignorando o porteiro que piscava confuso na guarita. A casa estava silenciosa, exceto pelo choro abafado que ecoava do banheiro. "Laura!" chamou Carlos, batendo na porta principal. Rafael forçou a fechadura com uma ferramenta improvisada de seu kit de logística. Anos lidando com contêineres o tornaram habilidoso com mecanismos. Eles entraram, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor úmido da noite lá fora. Encontraram-na encolhida no chão do banheiro de mármore, o vestido manchado de sangue seco, o rosto pálido e inchado. "Meu Deus, mana!" sussurrou Carlos, ajoelhando-se ao lado dela. Laura ergueu os olhos vermelhos, lágrimas frescas escorrendo. Ele perdeu o controle. Por causa dela, da Vanessa. Eu vi as fotos, confrontei. E ele pegou o porrete. Sua voz era um fio frágil, entrecortada por soluços. Rafael, com os punhos cerrados, examinou os hematomas no braço dela. "Filho da puta! Vamos te levar para o hospital agora. Não se mexe." Eles a ajudaram a se levantar devagar, cada movimento arrancando gemidos de dor.
Laura se apoiou em Carlos, o corpo tremendo. O bebê. E se algo acontecer com o bebê? Eu sinto ele se mexendo mais fraco. Carlos a abraçou com cuidado, o cheiro de sal marinho em sua camisa misturando-se ao perfume floral dela. Vai ficar tudo bem. Você é forte, Laura. Lembra da mamãe? Ela aguentou o pior e nos criou sozinhos. Rafael pegou uma toalha úmida e limpou o rosto dela. Seus olhos, castanhos e intensos como os de um homem acostumado a negociações tensas, suavizando pela primeira vez. A gente cuida de tudo. Eduardo vai pagar por isso. Enquanto esperavam Miguel, os irmãos sentaram Laura no sofá da sala, longe do tapete manchado. A mansão, com suas paredes de vidro refletindo as luzes da piscina, parecia uma jaula agora. Carlos andava de um lado para o outro, ligando para um amigo médico em um hospital particular na Zona Norte. É emergência, mas discreta. Nada de polícia ainda. A gente resolve do nosso jeito. Rafael, mais pragmático, já pesquisava no laptop sobre os negócios de Eduardo, a construtora Ramos Imóveis, envolvida em projetos de condomínios de luxo que devoravam áreas verdes costeiras, acumulando dívidas ocultas e processos trabalhistas. Ele não é intocável. Tem rivais na prefeitura, fornecedores irritados. A gente pode apertar. Miguel chegou minutos depois, o carro alugado rangendo na entrada. Alto e magro, com óculos de armação fina e uma pasta sempre à mão, ele entrou como uma rajada de vento. — O que houve, Laura? Ele se ajoelhou tocando a barriga dela com gentileza. — Ei, sobrinha ou sobrinho, aguenta aí. Tio Miguel tá aqui. Laura sorriu fracamente, o primeiro vislumbre de alívio em horas. Os irmãos se reuniram em círculo ao redor dela, uma muralha de lealdade forjada em noites de escassez no interior, antes de migrarem para a capital em busca de oportunidades. No hospital, sob as luzes fluorescentes frias do pronto-socorro, o médico confirmou. Fraturas leves no braço e na perna, contusões graves, mas o bebê estava estável, por milagre. Repouso absoluto, senhora Ramos, e denuncie isso, aconselhou o doutor, um homem de meia idade com sotaque nordestino, ecoando as lutas de sua própria família. Laura, em uma maca, apertou a mão de Carlos. Eu não quero voltar para casa, ele vai me culpar de novo. Carlos assentiu, a mandíbula tensa. Você não volta. Fica com a gente no meu apartamento nos subúrbios. É modesto, mas seguro. De volta ao carro, enquanto dirigiam pela estrada litorânea, o sol nascente tingindo o céu de laranja, os irmãos traçaram os primeiros planos. Rafael, ao volante agora, falou baixo. Primeiro isolamos ele. Eu cuido dos fornecedores, atraso entregas, questiono contratos. Tem irregularidades nos alvarás de construção dele. Miguel, no banco de trás com Laura, acrescentou. Eu ataco o lado ambiental. Seus projetos poluem a Bahia. Vou vazar relatórios para a imprensa. E Carlos, você tem contatos no banco. Aperta o crédito. Carlos, olhando pela janela para as favelas que se esgueiravam pelas encostas, respondeu. E a amante? Vanessa. Ela é o calcanhar de Aquiles. Vamos expor tudo mais devagar. Nada impulsivo. Ele vai cair sozinho. Laura ouvia exausta, mas uma faísca de determinação acendia em seus olhos. Pela primeira vez desde o casamento, ela se sentia vista, não como troféu, mas como família. O mar ao lado brilhava, indiferente, mas para ela era o começo de uma maré que arrastaria Eduardo para o fundo. Os irmãos, unidos pela dor da irmã, juraram em silêncio. A vingança seria meticulosa, transformando a injustiça em redenção. Mas o caminho seria longo, cheio de sombras da elite que Eduardo comandava, e enquanto o carro seguia para os subúrbios, onde o cheiro de pão fresco das padarias misturava-se ao barulho dos ônibus lotados, Laura tocou a barriga novamente. Obrigada, irmãos, vocês são minha salvação. Os dias seguintes se arrastaram como uma chuva fina e persistente sobre os subúrbios da metrópole litorânea, onde as ruas estreitas de asfalto rachado se enfileiravam entre blocos de apartamentos baixos e coloridos, pintados de tons desbotados pelo sal do mar próximo. O bairro de Carlos era um contraste gritante com a mansão de Eduardo. Prédios de 3 andares com varandas cheias de vasos de plantas resistentes, o cheiro de feijão cozinhando, misturado ao barulho de crianças brincando no campinho de terra batida.
Aqui, a vida pulsava com a rotina de trabalhadores que pegavam o ônibus lotado todas as manhãs para os centros comerciais ou os portos movimentados longe das bolhas de luxo da Zona Sul. Laura acordava devagar no quarto de hóspedes de Carlos, um espaço simples com paredes bege e uma cama de solteiro que rangia levemente. O braço engessado latejava sob a tipóia e a perna machucada a obrigava a se mover com muletas que Rafael trouxera de uma farmácia 24 horas. Aos 32 anos, ela se via no espelho do banheiro apertado, o rosto ainda marcado por sombras roxas que o corretivo não escondia completamente. Mas o bebê, milagrosamente, se mexia com mais vigor agora, como se sentisse a segurança do novo refúgio. "Você é uma guerreira, filhote", murmurava ela toda manhã, tocando a barriga arredondada, enquanto o sol filtrava pelas cortinas finas, iluminando pilhas de roupas limpas que os irmãos haviam trazido de sua antiga casa, sem alertar Eduardo. Carlos, sempre o mais protetor, preparava o café da manhã na cozinha minúscula, o aroma de pão torrado e café forte enchendo o ar. Aos 38, com sua barba por fazer e camisas sociais amassadas após noites de reuniões virtuais, ele equilibrava o trabalho remoto da startup com a vigilância constante sobre a irmã. "Come mais, Laura. Você precisa de forças para o neném", dizia ele, servindo uma fatia generosa em um prato de louça simples. Ela sorria fracamente, o apetite voltando aos poucos. "Obrigada, irmão, eu me sinto humana de novo, não como um objeto naquela casa." As conversas fluíam baixinho, relembrando a infância no interior. As tardes colhendo frutas no quintal da avó, as promessas de que um dia escapariam da pobreza que sufocara a mãe. Rafael chegava todas as tardes, direto do escritório da empresa de logística no porto, onde o ar salgado se misturava ao óleo de máquinas e ao grito de guindastes descarregando contêineres de importação. Aos 35, com seu jeito direto e mãos calejadas de anos lidando com negociações duras, ele trazia notícias do fronte da vingança. Sentados na sala de estar, com vista para a rua onde vendedores ambulantes passavam com carrinhos de pipoca, ele atualizava o plano. "Eu falei com 2 fornecedores principais de Eduardo. Atrasos nas entregas de cimento e aço. Nada que pareça sabotagem, mas o suficiente para atrasar o novo condomínio na Orla Norte. Eles reclamam de pagamentos pendentes. Eu só dei um empurrãozinho, sugerindo que investiguem os contratos." Seus olhos, afiados como os de um negociante experiente, brilhavam com uma satisfação contida. "Ele vai sentir a pressão nos lucros primeiro. Ninguém mexe na nossa família sem consequências." Miguel, o caçula, aparecia à noite, após longas horas na consultoria ambiental, em um prédio modesto no centro da cidade, cercado por arquivos de relatórios sobre desmatamento e poluição nas baías. Aos 32, com seu ar intelectual e óculos embaçados pelo umidificador do ar-condicionado quebrado, ele carregava pastas cheias de papéis. "Olha isso", disse ele uma noite espalhando documentos na mesa de jantar. Laura, reclinada no sofá com uma almofada sob a perna, observava atenta. Os projetos de Eduardo violam normas ambientais. Dragagem ilegal na Bahia para abrir espaço para os iates de luxo. Eu compilei evidências. Fotos de satélite, testemunhos de pescadores locais que perderam renda por causa da turbidez da água. Amanhã mando para o jornal da região. Anônimo, claro. Vai ser uma bomba. Sua voz, suave mas firme, carregava o peso de batalhas passadas contra corruptos como Eduardo, que compravam licenças com subornos. Mas nem tudo era planejamento frio. Havia momentos de vulnerabilidade que uniam os 4 como nunca. Uma tarde chuvosa, enquanto o tamborilar na janela ecoava, Laura desabafou sobre o casamento. "Eu fui burra, irmãos. Achei que o dinheiro curaria tudo, que ele me veria como igual. Mas ele só via a grávida como um estorvo para sua aventura com a Vanessa." Lágrimas escorriam e Carlos a abraçou, o peito largo servindo de escudo. "Você não foi burra, mana. Foi corajosa por tentar. A gente erra, mas aprende. Lembra quando eu perdi o primeiro emprego e a gente dividiu o último pão? Sobrevivemos." Rafael, menos de palavras, preparou um chá de camomila,
sua mão tremendo levemente ao servir, uma rara fresta em sua armadura prática. Miguel, sempre o otimista, tocou a barriga dela. Esse bebê vai nascer num mundo melhor, porque a gente está mudando ele, não por ódio, mas por justiça. Do outro lado da cidade, na mansão vazia, Eduardo acordava com ressaca, o sol poente batendo nas janelas imundas. A casa ecoava silenciosa, os empregados respondendo com monossílabos quando ele gritava por Laura. Onde diabos ela se meteu? Aquela ingrata! Ele discou o número dela, mas caía na caixa postal. Vanessa, a amante de 25 anos com cabelos loiros artificiais e unhas longas, ligara mais cedo, reclamando de um jantar cancelado. Você prometeu, amor! Essa grávida tá te distraindo. Eduardo, irritado, jogara o celular contra a parede, o estalo ecoando como o porrete dias antes. Seus negócios já rangiam, e-mails de fornecedores atrasados, um telefonema do banco questionando linhas de crédito. Que merda é essa? Resmungara ele, ignorando o pressentimento de que algo maior se movia nas sombras. Nos subúrbios a chuva parou, deixando o ar fresco e carregado de ozônio. Laura, apoiada nas muletas, saiu à varanda com os irmãos, olhando o pôr do sol tingir as águas distantes da baía. Eu tenho medo do que vem pela frente. Ele tem amigos poderosos. Carlos apertou seu ombro. E a gente tem uns aos outros. Isso basta. A noite caía devagar. As luzes dos postes acendendo nas ruas movimentadas, onde famílias voltavam do trabalho, alheias à tormenta particular dos ramos. Mas para Laura, era o primeiro passo real rumo à liberdade, uma transformação lenta, tecida de solidariedade e resiliência, que prometia não só vingança, mas redenção para todos eles. O bebê chutou forte, como um sinal, e ela sorriu, pela primeira vez sem dor no coração. As semanas se estendiam como as marés altas que invadiam a praia da Zona Sul, deixando rastros de espuma e detritos nas areias úmidas da metrópole litorânea. Nos subúrbios, onde o bairro de Carlos se aninhava entre morros cobertos de vegetação rala e o burburinho constante dos ônibus vermelhos serpenteando pelas avenidas estreitas, a rotina ganhava contornos de normalidade forçada. O ar matinal carregava o cheiro de pão quente das padarias locais, misturado ao salgado que subia da baía distante, e as ruas de calçamento irregular ecoavam com o som de varredores limpando folhas caídas após as chuvas intermitentes de outono. Laura, agora com 5 meses de gravidez, movia-se com mais facilidade pelas muletas, o gesso no braço substituído por uma faixa elástica que permitia movimentos cautelosos. O apartamento de Carlos, com suas paredes de tijolo aparente e móveis de segunda mão arrumados com carinho, tornara-se um santuário improvisado. Ela passava as manhãs na cozinha, ajudando a preparar sucos de frutas frescas compradas no mercado municipal ali perto. Um lugar barulhento de barracas com pilhas de mangas maduras e peixes reluzentes, onde as vendedoras tagarelavam sobre o preço do diesel que encarecia tudo. Você tá ficando mais forte, mana, comentava Carlos toda manhã, enquanto fritava ovos em uma panela desgastada pelo uso. Aos 38 anos, ele equilibrava chamadas de vídeo para a startup com visitas ao médico, sempre atento aos sinais de fadiga no rosto dela. O bebê precisa de você inteira. Rafael chegava ao meio-dia, suado do trânsito caótico do porto, onde os guindastes rangiam como ossos velhos sob o sol escaldante. Sua empresa de logística, com armazéns lotados de caixas de eletrônicos e tecidos importados, servia de fachada perfeita para os primeiros golpes no império de Eduardo. Sentado à mesa da sala, com o ventilador de teto girando preguiçosamente, ele desdobrava um jornal amassado. Olha isso aqui, disse ele, apontando para uma nota na seção de economia local. A construtora do seu ex-marido está atrasando o condomínio na orla. Fornecedores cortaram o fornecimento. Cito fontes anônimas, mas foram minhas conversas que plantaram a semente. Eles estavam putos com pagamentos atrasados. Eu só dei o empurrão. Seus olhos, endurecidos por anos de negociações em salas enfumaçadas de portos, suavizavam ao olhar para Laura. Ele tá sangrando dinheiro, Laura. Semana que vem um grande cliente pula fora.
Eu cuidei disso. Ela assentia, o coração apertado por uma mistura de alívio e culpa residual. E se ele descobrir que é a gente? Ele tem advogados que podem virar isso contra nós. Rafael balançava a cabeça, servindo um copo de água gelada de uma jarra no freezer. Não vai. A gente age nas sombras como fantasmas. Lembra da vez que a gente escondeu o dinheiro da mãe do aluguel atrasado? Mesma coisa, discreto e certeiro. As conversas fluíam assim, entre mordidas em sanduíches de queijo e presunto, relembrando a infância no interior, onde a escassez forjara uma lealdade inquebrantável. Mas por baixo da calmaria, Laura sentia o peso da gravidez. Noites em que acordava suando, sonhando com o porrete descendo, o impacto ecoando em seu corpo. Miguel, o mais reflexivo dos três, trazia as noites mais agitadas. Ele chegava do centro da cidade, onde sua consultoria ambiental ocupava um sobrado apertado entre prédios comerciais, cercado por pilhas de relatórios impressos em papel reciclado. O ar ali cheirava a tinta de impressora e café requentado, um lembrete das batalhas contra poluidores como Eduardo. A bomba explodiu, anunciou ele uma noite, jogando uma pilha de impressos na mesa de jantar iluminada por uma lâmpada fraca. A chuva fina tamborilava na janela, borrando as luzes dos postes na rua lá fora, onde casais apressados caminhavam com guarda-chuvas coloridos. O jornal publicou: construtora de luxo acusada de poluição na Bahia. Dragagem ilegal afeta pescadores e ecossistema. Usei contatos na redação. Eles adoraram a denúncia anônima. Testemunhos de gente da comunidade ribeirinha, fotos de águas turvas. Eduardo está no centro do furacão agora. A prefeitura já abriu investigação. Laura folheava os papéis, os dedos traçando mapas de contaminação que se espalhavam como veias envenenadas pela costa. Esses pescadores, eles perdem o sustento por causa dele. É como se a ganância dele envenenasse tudo. Miguel, ajustando os óculos embaçados, sentou-se ao lado dela, o cheiro de chuva grudado em sua jaqueta. Exato. Não é só vingança, mana. É justiça para quem ele pisou. Eu vi isso acontecer com outras famílias. Mães como você, lutando para botar comida na mesa enquanto os ricos constroem impérios sobre ruínas. Sua voz, sempre carregada de uma paixão quieta, tremia levemente. Ele tocou a barriga dela, sentindo um chute sutil. Ei, guerreirinho, seu pai, o verdadeiro que está aqui, vai te ensinar a lutar limpo. Mas a pressão se infiltrava também no outro lado da cidade. Na mansão isolada, agora um casarão vazio com poças de chuva acumulando-se no jardim mal cuidado, Eduardo andava de um lado para o outro na sala de estar, o uísque em um copo sujo tremendo em sua mão. Aos 45 anos, as olheiras profundas e a barba rala traíam noites insones, longe do glamour de outrora. O telefone tocava incessantemente, o banco cobrando garantias para linhas de crédito congeladas, um conselheiro da prefeitura agendando uma conversa urgente sobre licenças ambientais. Que porra é essa? Rosnava ele para o espelho rachado, o reflexo distorcido de um homem que outrora comandava salas de reunião com punho de ferro. Vanessa, a amante, havia virado um peso. Ela chegara mais cedo, o vestido curto colado ao corpo pela umidade, exigindo explicações em um restaurante chique na orla, onde as mesas com vista para o mar agora pareciam uma armadilha. Você cancelou nosso fim de semana por causa de quê? Essa grávida sumida? Eu não aguento mais ser a segunda opção, Eduardo. Gritara ela, os olhos maquiados borrando com lágrimas falsas. Ele a empurrara contra a parede do quarto, o cheiro de perfume barato misturando-se ao mofo da casa negligenciada. Cala a boca! Você acha que eu controlo isso? Alguém está me sabotando, fornecedores, imprensa. E Laura? Aquela vadia deve estar por trás. Vanessa rira, nervosa, mas o medo se instalava. Se for ela, acaba com isso. Eu não vou cair junto. Ele a dispensara com um tapa leve no braço, mas a semente da dúvida brotava. Quem ousava desafiá-lo? De volta aos subúrbios, uma tarde de sol fraco filtrando pelas nuvens, os irmãos se reuniram na varanda do apartamento, o barulho de uma partida de futebol ecoando do campinho vizinho. Carlos, com um cigarro apagado entre os dedos, hábito antigo que ele combatia, resumiu o progresso.
O banco tá apertando. Eu falei com um gerente que deve favores. Sem crédito novo, os projetos param. Rafael assentiu, limpando o suor da testa. E eu isolei mais um parceiro. Ele vai quebrar devagar. Miguel, olhando para o horizonte onde a Bahia se perdia em tons de cinza, acrescentou: a mídia tá mordendo. Amanhã TV local cobre o escândalo ambiental. Laura, sentada em uma cadeira de plástico desbotada, sentiu uma onda de náusea, não da gravidez, mas da realidade. E se ele vier atrás de mim? Eu sonhei com isso ontem. Os irmãos trocaram olhares, uma muralha silenciosa. Carlos apertou sua mão. Não vai. A gente vigia. Você e o bebê são prioridade. A noite caiu suave, com o som de sirenes distantes, misturando-se ao canto de grilos nos jardins improvisados. Laura deitou cedo, o corpo exausto, mas o sono vinha leve, pontuado por gratidão. Pela primeira vez, via o futuro não como uma prisão, mas como um recomeço, forjado na resiliência da família, na solidariedade que transformava dor em força. Do outro lado, Eduardo bebia sozinho, o mar rugindo como um aviso ignorado. A maré virava, e os irmãos, tecendo sua rede invisível, aproximavam-se do centro da teia. Mas o preço da justiça ainda reservava sombras, testando os laços que os uniam. O outono avançava com ventos frios que varriam a orla da metrópole, carregando folhas secas pelas calçadas irregulares dos subúrbios e o cheiro acre de fumaça de churrascos improvisados nos quintais apertados. O bairro de Carlos, agora um refúgio consolidado, pulsava com a vida cotidiana. Mães empurrando carrinhos de bebê pelas ruas de paralelepípedos, enquanto ônibus rangentes passavam lotados de trabalhadores voltando dos turnos, nos canteiros de obra da zona industrial próxima. Laura, com 6 meses de gravidez, sentia o ventre pesado como uma promessa, o bebê chutando com vigor que a ancorava à realidade. O apartamento, com suas janelas embaçadas pela umidade, ecoava risadas esporádicas, um som raro, mas cada vez mais presente, tecendo uma normalidade frágil em meio à tormenta. Naquela manhã cinzenta, Laura se arrastava até a cozinha, apoiada em uma cadeira para aliviar as dores nas costas. O gesso havia saído semanas antes, mas as cicatrizes no braço formavam linhas irregulares, um mapa de dor que ela traçava com os dedos enquanto preparava chá de ervas. Carlos, já de pé desde o amanhecer, atendia uma chamada da startup no celular, sua voz baixa e controlada, contrastando com o caos interno. Sim, o relatório chega até o fim do dia. E o investimento? Aperta eles, mas sem pânico. Aos 38 anos, as responsabilidades se acumulavam como as nuvens sobre a Bahia. Mas ele priorizava o ritual matinal, uma xícara de café para Laura, forte e adoçado como na infância. Dormiu bem. O neném te deixou quietinha essa noite? Perguntou ele, sentando-se à mesa de fórmica gasta, os olhos atentos às olheiras dela. Ela assentiu, mas o sorriso era forçado. Melhor que antes. Mas sonhei com ele de novo, Carlos. Eduardo batendo na porta, exigindo que eu volte. Acordo suando frio. A confissão saiu baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Carlos esticou a mão sobre a mesa, apertando a dela com firmeza. Ele não vai te achar. Mudei seu número e o porteiro do prédio tá de olho. Você tá segura aqui com a gente. Mas por dentro, ele sentia o peso. A vingança avançava, mas o medo de retaliação crescia como uma sombra. Os irmãos haviam se tornado uma unidade tática, reunindo-se toda noite para ajustar o plano, mas as noites sem sono cobravam seu preço. Olheiras profundas, discussões sussurradas que terminavam em silêncios carregados. Rafael irrompeu pela porta ao meio-dia, o ar salgado do porto grudado em sua camisa social desabotoada, trazendo o cheiro de peixe e óleo diesel que impregnava seu dia a dia. Sua empresa de logística, com armazéns vastos onde contêineres se empilhavam como blocos gigantes sob o céu nublado, fora o primeiro golpe certeiro. Ele jogou um envelope pardo na mesa, o rosto marcado por uma fadiga vitoriosa. Leiam isso. O maior parceiro de Eduardo, a rede de materiais de construção que fornece para todos os projetos dele, acabou de rescindir o contrato. Eu plantei as sementes.
Mostrei documentos falsos de irregularidades fiscais. Anonimamente, claro. Eles estavam hesitantes por causa dos atrasos. Agora pularam fora de vez. Seus punhos se cerraram involuntariamente, as veias saltando nas mãos calejadas. O condomínio na Orla Norte, paralisado. Trabalhadores em greve protestando por salários não pagos. A imprensa local está chamando de colapso do Império Ramos. Laura folheou as páginas, os números vermelhos de prejuízos dançando diante de seus olhos. Ele deve estar enlouquecendo. Mas e os empregados dele? Famílias como a nossa, dependendo daqueles empregos. Sua voz tremia, uma mistura de triunfo e empatia que a humanizava ainda mais. Rafael sentou-se ao lado dela, o corpo tenso relaxando pela primeira vez. Eu sei, mana. Por isso a gente faz devagar. Não queremos machucar inocentes. Meu contato no sindicato está ajudando a realocar os caras para outras obras. É justiça, não caos. Ele pausou, olhando para a barriga dela. Quer sentir? O bebê está chutando forte hoje. Laura guiou a mão dele, e o movimento ritmado trouxe um riso genuíno, um momento de leveza em meio à estratégia fria. Ele sabe que os tios estão lutando por ele, murmurou ela, as lágrimas de alívio borrando a visão. Miguel chegou ao entardecer, o céu tingido de roxo sobre a baía, refletindo nas poças das ruas molhadas pela garoa fina. Sua consultoria ambiental, um oásis de pilhas de laudos e computadores velhos, em um sobrado no centro histórico, onde o barulho de bondes turísticos se misturava ao burburinho de cafés lotados, havia acendido o pavio. Ele carregava um tablet, o rosto iluminado pela tela. A investigação da prefeitura virou inquérito formal. Baseado no meu vazamento, eles revistaram o escritório de Eduardo hoje. Encontraram e-mails de suborno para licenças falsas, nada que eu inventei, só o que já estava lá, esperando ser exposto. Sua voz sempre medida ganhava urgência. Pescadores da comunidade ribeirinha estavam lá, protestando na porta da construtora, mulheres com faixas. Justiça pela Baía envenenada. Um deles me ligou, disse que pela primeira vez sentem que alguém ouve. Os 4 se reuniram na sala de estar, o ventilador zumbindo como um motor distante, enquanto o cheiro de arroz e feijão subia da panela no fogão. Laura, reclinada no sofá puído, ouvia com o coração acelerado. Vocês estão mudando tudo, não só para mim, mas para essas pessoas. Mas e a Vanessa? Ela ainda está com ele? Miguel balançou a cabeça, abrindo uma foto no tablet. A amante em uma festa sozinha, com legenda ambígua nas redes. Ela está se distanciando. Eu, anônimo, mandei prints das mensagens dela para um tabloide. A modelo que trocou o milionário por segurança. Ela pulou fora, alegando problemas pessoais. Eduardo está isolado agora. Sem ela, sem crédito, sem aliados. Do outro lado da cidade, na mansão que outrora brilhava como um farol de poder, Eduardo desabava em uma cadeira de couro rachado, o jardim lá fora invadido por ervas daninhas que o jardineiro demitido deixara crescer. O ar dentro era sufocante, cheirando a poeira e o uísque derramado, as paredes de vidro agora sujas, refletindo um homem destruído. Aos 45 anos, ele parecia 10 mais velho. Cabelos grisalhos despenteados, olhos injetados fixos no celular que vibrava com notificações de demissões e intimações judiciais. Filhos da puta, quem tá por trás disso? Murmurava para si mesmo, o copo tremendo em sua mão. A polícia batera à porta mais cedo, levando caixas de documentos. Ele os vira de longe, gritando impropérios que ecoaram vazios. Vanessa não atendia às chamadas e Laura, aquela ingrata, era um fantasma que o assombrava. Eu te dei tudo, e você me trai assim? Rosnava ele para o vazio, o remorso misturando-se à raiva cega. Uma ligação do advogado cortou o silêncio. Eduardo, é pior que pensávamos. A promotoria vai por agressão doméstica. Alguém vazou fotos dos hematomas dela para o Ministério Público e os negócios. Declare falência ou negocie. Ele desligou o telefone escorregando da mão suada. Pela primeira vez, o medo genuíno o invadiu. Não de perder dinheiro, mas de encarar o vazio que construíra. Lá fora, o mar agitado batia nas pedras, um rugido que espelhava sua queda. Nos subúrbios,
A noite caía com estrelas pontilhando o céu úmido, e os irmãos brindavam com suco de laranja na varanda, o som de uma roda de samba distante ecoando das ruas. Laura, tocando a barriga, sentiu uma paz tênue. Vocês me salvaram. Mas e agora? Quando isso acaba? Carlos, o pilar, respondeu com voz firme. Quase lá. Um último golpe, e ele cai de vez. Mas a gente não para na vingança. A gente reconstrói. Rafael e Miguel assentiram, os laços familiares tecendo uma rede mais forte que qualquer império. A garoa recomeçava, lavando as ruas, mas para Laura era o prelúdio de uma aurora limpa, onde a dor se transformava em legado de resiliência e amor inabalável. O bebê chutou, como um eco de esperança, e ela soube. O fim se aproximava carregado de redenção. O inverno se instalava devagar na metrópole litorânea, com ventos gelados que cortavam as ruas dos subúrbios como lâminas afiadas, carregando o salitre da Bahia e o aroma distante de fogueiras acesas em quintais improvisados. O bairro de Carlos, agora um casulo de rotinas reconfortantes, acordava sob um céu encoberto, onde o sol lutava para romper as nuvens cinzentas. As calçadas molhadas pela garoa noturna refletiam as luzes amareladas dos postes, e o som de buzinas impacientes dos ônibus matinais ecoava entre os prédios baixos, onde famílias como a deles teciam vidas apesar das adversidades. Laura, com 7 meses de gravidez, sentia o peso do ventre como uma âncora de esperança, os movimentos do bebê fortes e ritmados, como se ele soubesse que o fim da tempestade se aproximava. Na cozinha apertada, o vapor do café subia da cafeteira velha, misturando-se ao cheiro de panquecas douradas na frigideira. Carlos, com olheiras profundas de noites curtas, virava as panquecas com uma espátula desgastada, sua voz rouca de cansaço. Come devagar, mana. O médico disse que o bebê está crescendo bem, mas você precisa se cuidar. Aos 38 anos, ele parecia mais velho, os ombros curvados pelo fardo de liderar a família e a startup ao mesmo tempo. Laura, sentada à mesa com uma almofada nas costas, sorvia o chá de hortelã. O rosto sereno apesar das cicatrizes internas que ainda latejavam em noites quietas. Eu me sinto pronta para o que vier, irmão. Vocês me deram isso, uma força que eu nem sabia que tinha. Seus olhos, outrora apagados pelo medo, agora brilhavam com uma determinação quieta, forjada nas conversas sussurradas ao redor daquela mesma mesa. Rafael chegou cedo, o carro estacionado torto na rua estreita, trazendo o frescor úmido do porto onde o ar cheirava a cordame molhado e peixe fresco descarregado ao amanhecer. Sua jaqueta impermeável gotejava no tapete da entrada, e ele carregava um jornal dobrado, o rosto marcado por uma vitória exausta. É hoje que a casa cai, anunciou ele, jogando o jornal na mesa. A manchete gritava em letras garrafais: falência iminente da Ramos Imóveis, escândalos ambientais e dívidas engolem gigante da construção. Ele se sentou, esfregando as mãos calejadas. Meu último movimento. Convenci o Sindicato dos Trabalhadores a bloquear todos os acessos aos canteiros de obra. Greve geral, com apoio da mídia. Eduardo não tem mais mão de obra, nem materiais. Os bancos fecharam as torneiras de vez. Sem o crédito que eu ajudei a congelar, ele declara falência amanhã. Sua voz, prática como sempre, carregava um tom de alívio, mas os olhos traíam o custo emocional. Noites em claro negociando nas sombras, arriscando sua própria reputação. Laura folheou o jornal, as fotos de protestos na orla mostrando operários com faixas, famílias de pescadores ao fundo, suas vozes finalmente ouvidas. Vocês não só me vingaram, mudaram vidas inteiras. Aqueles homens que trabalhavam para ele, explorados por horas extras não pagas, agora têm voz. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas ela as secou rápido tocando a barriga onde o bebê respondeu com um chute vigoroso. Rafael esticou a mão, sentindo o movimento. É pro seu pai esse aí. Ele vai crescer sabendo que a família luta junto, não contra. O momento de ternura quebrou a tensão. Um lembrete de que a dor os unira, transformando raiva em algo maior. Solidariedade. Miguel irrompeu pela porta no meio da manhã, o vento bagunçando seus cabelos, carregando uma pasta fina e um sorriso contido. Vindo do centro,
onde sua consultoria ambiental agora era citada em todos os noticiários, ele cheirava a chuva e papel molhado. A promotoria agiu, baseado nas evidências que vazamos e no depoimento anônimo que eu coordenei, se emitiram mandado de prisão por agressão doméstica e corrupção ambiental. A polícia está a caminho da mansão agora. Ele pausou, ajustando os óculos embaçados, o rosto pálido de adrenalina. Vanessa depôs contra ele ontem para se salvar. Contou tudo, os jantares pagos com dinheiro sujo, as ameaças para ela ficar quieta sobre a gravidez. Ela está fora do jogo, com medo de ser arrastada. Aos 32 anos, Miguel parecia o mais abalado, seu idealismo testado pela crueza da justiça humana. Não foi fácil, Mana, mas ver aqueles pescadores na TV dizendo que a Bahia pode se recuperar. Valeu cada relatório. Os irmãos se reuniram na sala, o rádio ao fundo sintonizado em uma estação local que narrava o caos em tempo real. Sirenes ecoando pela orla, repórteres descrevendo a chegada de viaturas à mansão de Eduardo. Laura, de pé pela primeira vez sem apoio, sentiu uma onda de catarse. Eu preciso ver isso acabar. Mas não com ódio, com paz. Carlos assentiu, abraçando-a com cuidado. A gente vai com você para o hospital para uma consulta e depois cane para o que vier. Você decide o próximo passo. Divórcio, guarda do bebê, tudo. Rafael e Miguel trocaram olhares. Uma muralha de apoio inabalável, forjada na pobreza do interior e temperada pela luta recente. Do outro lado da cidade, na mansão que ruía como um castelo de cartas, Eduardo foi arrastado algemado pela rampa da entrada, o rosto contorcido em fúria e descrença. O jardim, outrora impecável, estava tomado por repórteres com câmeras piscando, o mar ao fundo rugindo como um júri impiedoso. Aos 45 anos, ele gritava para os policiais: "Isso é um erro! Eu sou Eduardo Ramos, eu construí essa cidade." Mas as algemas frias mordiam seus pulsos, e o cheiro de uísque rançoso em sua roupa traía a queda. Vanessa assistia de longe em um carro alugado, os olhos frios de quem salvara a própria pele. A prisão não era só por violência. Era por anos de abusos, subornos e destruição, expostos à luz impiedosa. Horas depois, nos subúrbios, o apartamento de Carlos encheu-se de um silêncio aliviado, quebrado apenas pelo borbulhar do chá na chaleira. Laura, reclinada no sofá, ouvia o rádio anunciar a formalização da falência e a prisão. "Acabou", sussurrou ela, as lágrimas agora de liberação. Os irmãos a cercaram, mãos unidas em um círculo. Carlos, com voz embargada, falou primeiro. "Não foi só vingança, Mana. Foi para te dar de volta a dignidade que ele roubou. E para mostrar que a família é mais forte que qualquer império." Rafael, prático até o fim, acrescentou: "O divórcio vai ser limpo. Meus contatos no jurídico garantem que você fica com tudo o que merece, incluindo o bebê." Miguel, tocando a barriga dela, concluiu: "E o futuro? A gente constrói juntos. Talvez uma clínica para vítimas de violência ou algo que ajude aquelas comunidades. Sua força inspira isso." A tarde se dissolveu em crepúsculo suave, o vento acalmando-se enquanto o sol poente tingia a baía de tons quentes. Laura saiu à varanda, os irmãos ao lado, olhando as luzes dos barcos pescadores dançando na água limpa. O bebê chutou forte, um pulso de vida nova. Pela primeira vez, ela viu não sombras, mas possibilidades. Uma maternidade livre, laços irrompíveis, uma transformação que ecoaria além da dor. Eduardo caíra, mas eles haviam renascido na resiliência da família, na compaixão que curava feridas profundas. A metrópole seguia seu ritmo, indiferente, mas para os Ramos era o começo de uma era de luz, tecida de amor e justiça conquistada. O avião decolava suavemente do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, cortando o céu nublado de uma tarde chuvosa de verão. Dentro da cabine de primeira classe, o ar-condicionado zumbia baixinho, misturando-se ao ronco distante dos motores. Isabela Vargas, herdeira de uma fortuna construída no ramo de cosméticos, afundava-se na poltrona de couro macio, o rosto pálido de exaustão. Aos 32 anos, ela era o retrato da elegância brasileira. Cabelos loiros impecavelmente alisados, maquiagem discreta que disfarçava as olheiras
e um vestido de linho branco que custava mais do que o salário anual de muitos passageiros na classe econômica. Mas nada daquilo importava agora. Em seus braços, o bebê de 6 meses, Theo, chorava sem parar, um som agudo e insistente que ecoava como um alarme de incêndio. "Shh, meu amor, por favor", murmurava Isabela, balançando-o gentilmente enquanto tentava ajustar a chupeta na boca dele. O voo era para o Rio de Janeiro, uma viagem de rotina para supervisionar uma nova filial da empresa da família. Mas Theo, com sua febre baixa e irritação inexplicável, transformara o que deveria ser 1h30 de conforto em um inferno particular. A comissária de bordo, uma mulher de meia idade com sotaque nordestino suave, aproximou-se pela 3ª vez, oferecendo um cobertor aquecido e um chupeta esterilizada. "Ele vai acalmar, senhora. Quer que eu segure um pouquinho enquanto a senhora descansa?" Isabela balançou a cabeça, os olhos marejados de frustração. "Não, obrigada. Ele só quer a mãe." Mas a verdade era que ela se sentia uma impostora naquela maternidade recente. Theo era o filho de um casamento relâmpago com um executivo que já havia partido para Nova York em negócios, deixando-a sozinha com as demandas de uma vida que nunca previra. A fortuna dos Vargas comprava jatinhos particulares e babás 24 horas, mas não silenciava o choro de um bebê em um voo comercial lotado. Ao redor, os passageiros da primeira classe lançavam olhares irritados. Um homem de terno, provavelmente um corretor da bolsa, bufou alto o suficiente para ser ouvido, e uma senhora idosa apertou os fones de ouvido com mais força. Na classe econômica, o barulho era ainda mais opressivo. O avião balançava levemente com as turbulências iniciais, e o cheiro de café requentado misturava-se ao suor coletivo de corpos apertados em assentos estreitos. João Silva, um homem negro de 45 anos, sentava-se na janela do meio da fileira 22, o corpo largo acomodado como podia, em um espaço que parecia feito para crianças. Ele era pedreiro autônomo, vindo de uma obra em São Paulo para visitar a família no subúrbio do Rio. A pele escura, marcada pelo sol das construções ao ar livre, e as mãos calejadas contavam uma história de luta diária, madrugadas em canteiros de obra, ônibus lotados e contas que mal fechavam no fim do mês. Vestia uma camisa polo desbotada e jeans gastos, mas seus olhos castanhos carregavam uma calma profunda, forjada por anos de invisibilidade social. O choro de Theo atravessava as cortinas que separavam as classes, um lamento que se infiltrava em cada canto do avião. João ergueu o olhar do jornal amassado que lia, uma edição velha do Folha de São Paulo, com notícias sobre a inflação galopante e protestos contra a desigualdade. Ele conhecia bem aquele som. Tinha 3 filhos em casa, no Complexo do Alemão, e lembrava das noites em que o caçula chorava por fome ou cólica. "Coitado do pivete", murmurou para si mesmo, enquanto a passageira ao seu lado, uma jovem estudante com fones no ouvido, revirava os olhos. "Meu Deus, que barulho insuportável! Essa gente rica acha que pode tudo, né? Leva o bebê no jatinho e pronto." João não respondeu. Em vez disso, observou como o choro se intensificava, um ciclo vicioso que alimentava a tensão no ar. Ele pensou em sua esposa, Maria, que trabalhava como faxineira em um condomínio de luxo na zona sul do Rio. Ela sempre dizia: "A vida é como esse avião, João. Uns voam na frente e outros na cauda. Mas todo mundo sente o mesmo solavanco." Anos de racismo velado nas obras, chefes que o chamavam de negrão nas costas, oportunidades negadas por causa da cor da pele, o haviam tornado resiliente, mas não insensível. O choro do bebê o incomodava, não pela irritação, mas pela vulnerabilidade que evocava. Quantas mães como a dele, invisíveis nas periferias, lidavam com isso sozinhas, sem o luxo de uma cabine espaçosa. De repente, uma turbulência mais forte sacudiu o avião, e o choro de Theo atingiu um pico estridente. Isabela, no limite, sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. "Por que você não para, Theo? Mamãe está tentando." Ela o apertou contra o peito, o coração acelerado pela mistura de amor e desespero. A comissária voltou, dessa vez com uma expressão preocupada. "Senhora, talvez um pouco de leite morno, ou chamamos o médico a bordo."
Mas Isabela sabia que nada adiantaria. Era como se o bebê sentisse sua própria angústia, o peso de uma vida privilegiada que, naquele momento, parecia uma prisão dourada. Enquanto isso, na econômica, João se mexeu inquieto. O homem ao seu lado, um vendedor ambulante com uma maleta surrada, resmungou. Essa criança vai me deixar surdo. Deveriam botar ele na bagagem de mão. João franziu a testa, uma faísca de indignação acendendo em seu peito. Ele se levantou devagar, ignorando o cinto de segurança piscando, e caminhou pelo corredor estreito em direção à cortina da primeira classe. O coração batia forte, não de medo, mas de uma intuição que vinha da alma. Anos carregando o fardo de ser julgado pela aparência, o haviam ensinado a ver além das aparências. E ali, do outro lado daquela barreira fina, uma mulher rica chorava tanto quanto seu filho. A comissária o avistou e ergueu a mão. Senhor, por favor, volte ao seu assento. Estamos em turbulência. Mas João parou, os olhos fixos na cena. Isabela, sozinha com o bebê vermelho de tanto gritar, o mundo ao redor indiferente. Ele respirou fundo, o ar rarefeito do avião enchendo seus pulmões. Algo o impulsionava, um ato simples, mas impensável para quem o via como apenas um homem negro na parte de trás. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão, pronto para oferecer o que ninguém esperava. Compaixão genuína, vinda do fundo de uma vida de luta. O choro continuou, mas o avião, naquele instante, pareceu pausar, como se o destino tecesse um fio invisível entre mundos tão distantes. A comissária de bordo piscou os olhos, surpresa, enquanto João permanecia ali, a mão estendida como uma ponte improvável sobre o abismo das classes sociais. O avião tremia com outra rajada de turbulência, e o choro de Theo cortava o ar como uma sirene. Senhor, por favor, é perigoso se levantar agora, insistiu ela, o tom urgente misturado a uma pitada de autoridade treinada. Mas João não recuou. Seus olhos, profundos e serenos, encontraram os de Isabela, que ergueu o rosto inchado de lágrimas, confusa e exausta. Eu posso ajudar, disse João, a voz grave e rouca, carregada do sotaque carioca das ruas do subúrbio. Ele falava devagar, como quem constrói uma parede tijolo por tijolo sem pressa. Tenho 3 filhos em casa. Sei como é quando o pequeno não para. Isabela hesitou, o instinto de proteção materna colidindo com o mundo que a cercava, um universo de seguranças particulares e olhares julgadores. Um homem negro da econômica, aproximando-se dela na primeira classe. Era o tipo de cena que alimentava manchetes sensacionalistas ou piadas maliciosas em jantares de elite. Mas o desespero era maior que o preconceito velado. Theo se contorcia em seus braços, o rostinho vermelho e suado, e ela sentiu o peito apertar como se o avião inteiro a esmagasse. Tudo bem, murmurou ela por fim, estendendo o bebê com mãos trêmulas. A comissária, ainda relutante, deu um passo para o lado, murmurando algo sobre chamar o capitão se necessário. João pegou Theo com uma delicadeza surpreendente para mãos tão calejadas, envolvendo-o em um abraço firme, mas suave, como se o bebê fosse de porcelana. Ele se sentou na poltrona vazia ao lado de Isabela, um assento que custava uma fortuna por hora, e começou a balançá-lo devagar, o corpo largo contrastando com a delicadeza do gesto. Ei, pivete, calma aí. O tio João vai te contar uma história daquelas que acalmam até o mar revolto. O choro diminuiu um pouco, transformando-se em soluços intermitentes, enquanto João murmurava uma canção de ninar que aprendera com a avó no Morro do Alemão. Dorme, neném, que a lua tá no céu. O vento leva embora toda a dor que tem. A melodia era simples, rouca, ecoando as rodas de samba improvisadas nas lajes de casa, onde o funk misturava-se ao choro de crianças e o cheiro de feijão no fogão a gás. Isabela observava, hipnotizada, o contraste entre a camisa desbotada dele e o couro imaculado da poltrona. Pela primeira vez em meses, sentiu um alívio genuíno, como se o peso de ser a herdeira perfeita evaporasse por um instante. Enquanto o avião estabilizava, cortando as nuvens cinzentas sobre o interior de São Paulo, João continuou o balanço ritmado. Seus pensamentos vagaram para o rio que o esperava,
O complexo do Alemão, com suas vielas estreitas e muros grafitados, com protestos contra a violência policial. Ele saíra de lá aos 18, depois de perder o pai em um tiroteio cruzado entre traficantes e PMs, e construíra uma vida de pedreiro, erguendo os arranha-céus da Zona Sul para patrões que mal o olhavam nos olhos. Trabalhe duro, negrão, que um dia você chega lá, diziam eles, com sorrisos falsos que escondiam o desprezo. Mas ali, no ar rarefeito, ele era só um pai ajudando o outro pai, ou, no caso, uma mãe afogada em solidão. Isabela limpou o rosto com um lenço de seda, os olhos fixos no bebê que agora mordiscava a camisa de João, os soluços cedendo a bocejos. Obrigada, sussurrou ela, a voz embargada. Eu não sei o que deu em mim hoje. Ele nunca foi assim. João sorriu de lado, sem alarde, ajustando Theo no ombro. É normal, dona. Bebê sente quando a mãe está cansada. E o senhor aí na frente deixou a senhora sozinha com isso tudo? Ele gesticulou vagamente para o assento vazio ao lado dela, o tom casual, mas carregado de uma empatia que cortava como faca afiada. Ela baixou o olhar, as unhas perfeitamente manicuriadas, tamborilando na bolsa de grife. Meu marido, ele viaja muito, negócios em Nova York. Eu cuido do Theo sozinha, na maior parte do tempo. As palavras saíram como confissão, algo que ela raramente admitia em círculos onde fraqueza era sinônimo de fracasso. A vida dos Vargas era um império. Fábricas em São Paulo, exalando perfumes caros, lojas reluzentes na Avenida Paulista, jantares em iates na Baía de Guanabara. Mas por trás das capas de revista, havia noites em claro com o bebê, babás que vinham e iam. Foi um vazio que o dinheiro não preenchia. Eu tenho tudo, mas parece que nada basta. João assentiu, compreendendo mais do que as palavras diziam. Ele pensou em Maria, sua esposa, que acordava às 4 da manhã para pegar o 433 até a Zona Sul, limpando apartamentos de gente como Isabela, enquanto ele martelava concreto sob o sol escaldante. Eu sei como é, dona. Minha Maria trabalha o dia todo em um condomínio chique no Leblon. Limpa a casa de rico, ouve história de vida boa, mas volta para nossa casinha no morro exausta. A gente tem 3 filhos. O mais velho, Pedro, 15 anos, sonha em ser engenheiro, mas a escola pública está caindo aos pedaços. O meio, Lucas, brigou na rua por causa de bullying. Chamam ele de pobre pretinho. E a caçula, Ana, de 8, chora quando vê notícia de tiro no bairro. Ele pausou. O choro de Theo agora um ronco suave contra seu peito. A vida não é justa, né? Uns voam na frente, outros na cauda. Mas o solavanco pega todo mundo. Isabela sentiu um aperto no coração, as diferenças entre eles se dissolvendo como névoa. Pela janela, o avião sobrevoava as serras verdes de Minas, o sol poente tingindo o horizonte de laranja, contrastando com o cinza das favelas que ela via de relance em voos passados. Eu nunca pensei nisso assim, admitiu ela, a voz baixa. Quer dizer, eu vejo as notícias, os protestos na Cinelândia, mas é distante. Meu mundo é o shopping, as reuniões no escritório envidraçado na Faria Lima. João riu baixinho, sem amargura. Distante para quem pode pagar o ingresso, dona. Mas olha só, seu menino está dormindo. Às vezes uma mão amiga basta para mudar o rumo. A comissária voltou, dessa vez com um copo de água e um biscoito para João, o olhar suavizado pela cena. Ele acalmou mesmo. Obrigada por isso. Mas enquanto o avião descia rumo ao galeão, sob um céu que clareava, Isabela sentiu algo se transformar dentro dela. O homem que segurava seu filho não era só um passageiro da econômica. Era um espelho de resiliência, um lembrete de que a compaixão não respeitava divisórias. Theo dormia profundamente, e pela primeira vez, ela sorriu de verdade, imaginando como aquela viagem rotineira poderia virar o início de algo maior. Uma conexão que desafiava as barreiras invisíveis do Brasil desigual. João devolveu o bebê com cuidado, os olhos encontrando os dela em um silêncio cúmplice. Qualquer coisa, dona, é só chamar. A vida é curta para sofrer sozinho. O avião tocou o solo com um solavanco suave, e o mundo lá fora, o rio úmido e pulsante, com suas praias de elite e morros esquecidos,
Os esperava, pronto para entrelaçar destinos improváveis. O avião taxou na pista do Aeroporto Internacional do Galeão, sob um céu carregado de nuvens escuras, o ar úmido do Rio de Janeiro invadindo as narinas assim que as portas se abriram. A chuva fina começava a cair, transformando o asfalto em um espelho reluzente que refletia as luzes neon dos táxis e os outdoors gigantes de propaganda de cerveja e carnaval. Isabela Vargas apertou Theo contra o peito, o bebê agora dormindo profundamente. Exausto do choro que havia durado quase toda a viagem, seu coração ainda batia acelerado, não pela turbulência, mas pela estranha gratidão que sentia por um homem que mal conhecia. João Silva, ao lado dela, recolhia sua mochila surrada do compartimento superior, o corpo suado colando a camisa na pele escura. A comissária de bordo, ainda boquiaberta com a cena improvável, murmurou boa viagem, educado enquanto os passageiros da primeira classe se dispersavam. Isabela observou João se dirigir à saída da econômica, a cortina fina se fechando atrás dele como uma barreira que ela agora questionava. — Espere! Chamou ela, a voz ecoando no corredor quase vazio. Ele parou, virando-se com uma expressão de surpresa genuína, as mãos calejadas segurando a alça da mochila. Eu não sei seu nome. Obrigada de novo. Você salvou o voo inteiro para mim. João, respondeu ele simples, com um sorriso que enrugava os cantos dos olhos. João Silva. E não foi nada, dona. Qualquer pai faria o mesmo. Mas Isabela sabia que não era qualquer pai. Naquele avião, dividindo o espaço com o cheiro de fast food requentado e olhares cansados de quem mal podia pagar a passagem, ele havia cruzado uma linha invisível. Ela desceu os degraus com cuidado, o salto alto clicando no piso. Theo, aninhado no carrinho de bebê high-tech que uma assistente havia levado até o avião. No saguão lotado, o burburinho de vozes misturava-se ao anúncio rouco de voos atrasados. Passageiros para Brasília, atenção ao portão 12. Famílias se abraçavam. Vendedores ambulantes ofereciam cartões de celular pré-pagos e o ar cheirava a café forte e pão de queijo de uma lanchonete próxima. João acenou, pronto para se misturar à multidão em direção ao ponto de ônibus. Mas Isabela o alcançou, ignorando os olhares curiosos de um grupo de executivos que esperavam um motorista particular. Deixe-me retribuir. Pelo menos um café. Meu carro está aqui fora. E Theo precisa de uma troca de fralda antes de irmos para casa. Ele hesitou, os olhos varrendo o saguão. O luxo das lojas duty-free com perfumes caros, contrastando com os banheiros públicos lotados onde mães de baixa renda trocavam bebês em colos exaustos. Não precisa, dona Isabela. Eu pego o 322 para o centro e depois o 433 para o Alemão. A família me espera. Mas ela insistiu, o tom firme como em reuniões de conselho da empresa. Por favor, é o mínimo. Relutante, João concordou, e eles saíram para o ponto de embarque, onde o ar quente e chuvoso os envolveu como um abraço pegajoso. O carro dela, um SUV preto blindado com placa especial, esperava com o motorista de boné, limpando o para-brisa contra a garoa. Dentro, o couro frio e o ar-condicionado contrastavam com o caos do aeroporto. Theo acordou choramingando baixinho, mas Isabela o acalmou com um brinquedo musical, que tocava uma versão eletrônica de Aquarela do Brasil. João sentou-se no banco de trás, desconfortável, as botas de trabalho deixando marcas no tapete impecável. A viagem pelo Rio era um filme em movimento, da linha vermelha engarrafada com motos zigue-zagueando entre os carros, passando pelas favelas que se agarravam às encostas, como veias pulsantes da cidade. A chuva tamborilava no teto, e Isabela quebrou o silêncio. Você mora no complexo do Alemão? Eu ouvi histórias, a violência, as UPPs que não funcionam. João olhou pela janela, vendo as luzes piscantes de barracos improvisados, onde crianças jogavam futebol em ruas de paralelepípedos irregulares. Moro sim, cresci lá. Meu pai foi morto num tiroteio em 98, quando os traficantes e a polícia se pegaram no morro. Minha mãe criou nós 4 sozinha, vendendo marmita na feira. Hoje, o bairro tá melhor em partes. Tem creche nova, mas ainda rola bala perdida.
Semana passada, o Lucas, meu filho do meio, viu um amigo baleado na esquina. Ele tem 12 anos, dona. Imagina o trauma. Isabela sentiu um nó na garganta, apertando o volante imaginário, enquanto o carro desviava de um buraco na pista. Sua vida era o oposto. Apartamento de cobertura na Barra da Tijuca, com vista para o mar, academia particular e terapias semanais para lidar com a ansiedade executiva. O marido, Carlos, ligava de Nova York prometendo voltar em 2 semanas, mas eram meses de ausências. Theo era uma bênção, mas também um lembrete de sua solidão. Noites em que o choro dele ecoava nos corredores vazios de mármore. Eu sinto muito. Meu mundo é tão isolado. Eu gerencio fábricas em SP, lojas no Rio, mas nunca entro nos morros, nunca vejo de perto. É como se o Brasil fosse 2 países. João assentiu, a voz baixa contra o ronco do motor. É isso mesmo. 2 Brasis. Um que brilha na TV com samba e praia e outro que luta para sobreviver. Minha Maria, minha mulher, limpa apartamentos no Leblon. Ela ouve as patroas reclamando de empregada folgada. Mas quem acorda às 3 da manhã para pegar o busão sou eu, para levar as crianças na escola. O Pedro, o mais velho, quer estudar engenharia, mas a mensalidade das particulares é um sonho distante. Ele me ajuda na obra agora, carregando cimento, mas sonha em construir pontes, não muros de favela. O carro parou em um café na Zona Sul, um lugar chique com mesas de vidro e cappuccinos a R$ 20. A chuva havia parado, deixando o ar fresco e o cheiro de asfalto molhado. Isabela pagou o estacionamento com um toque no celular, enquanto João observava o cardápio com olhos econômicos. Um café preto, por favor, pediu ele à garçonete, que sorriu educadamente, ignorando o contraste gritante. Sentados na varanda, com o mar de Copacabana ao fundo, ondas preguiçosas lambendo a areia dourada, sob o pão de açúcar envolto em névoa, a conversa fluiu como a brisa. Theo brincava no carrinho, mordiscando um biscoito, alheio ao abismo que os separava. Você me fez pensar, confessou Isabela mexendo o latte com canela. Eu tenho tudo, mas me sinto vazia. Carlos viaja tanto que Theo mal o conhece. E eu? Corro de reunião em reunião, achando que o sucesso é isso. Mas ver você com ele foi real, sem frescuras. João sorriu, bebendo o café devagar. A real é o que constrói, dona. Eu ergui o shopping onde a senhora compra aquelas bolsas caras. Mãos como as minhas sustentam esse glamour. Mas a gente não reclama, só quer uma chance justa para os filhos. Enquanto o sol poente tingia o céu de rosa, Isabela teve uma ideia impulsiva. Me dá seu contato. Quero ajudar. Talvez com a escola do Pedro ou algo para Maria. Não é pena, é gratidão. João hesitou, o orgulho de anos de luta piscando nos olhos, mas algo na sinceridade dela o convenceu. Ele anotou o número no guardanapo, e eles se despediram com um aperto de mão, calejado contra macio, pobre contra rico. O carro dela rumou para a Barra, passando por condomínios fortificados com seguranças armados, enquanto João pegava o ônibus na avenida, o 433 lotado de trabalhadores voltando para casa. Naquela noite, no apartamento iluminado por lustres de cristal, Isabela deitou Theo no berço high-tech. O choro agora um eco distante. Mas sua mente girava em torno de João, das histórias do alemão, da desigualdade que pulsava como veias sob a pele da cidade. No morro, João chegou em casa suado, abraçando Maria e as crianças em uma sala simples, com TV ligada no jornal mostrando protestos na Candelária. Hoje foi diferente, amor, murmurou ele, enquanto o jantar de arroz e feijão fumegava. Algo havia mudado no ar úmido do rio, uma semente de conexão, plantada no céu de São Paulo, agora brotando nas ruas divididas da capital carioca. Mas o caminho à frente seria cheio de tropeços, como as calçadas irregulares do subúrbio, testando se aquela ponte resistiria ao peso das realidades cruzadas. Dias depois, o sol escaldante do rio batia impiedoso nas ruas do Complexo do Alemão, transformando o asfalto irregular em uma frigideira coletiva. João Silva saía de casa cedo, como sempre, o corpo ainda dolorido da obra no dia anterior. A pequena residência de tijolos aparentes, com telhado de zinco que rangia ao vento,
era um oásis precário no labirinto de vielas. Paredes descascadas pintadas com murais de protesto contra a violência policial. Crianças correndo descalças entre pilhas de lixo e o cheiro persistente de esgoto misturado ao aroma de pão fresco da padaria da esquina. Maria, sua esposa, já havia saído para o trabalho deixando o café da manhã pronto. Pão com margarina e café adoçado com pouco açúcar para esticar o salário. João, o Pedro tá com febre de novo. A escola ligou ontem, disse que ele perdeu mais aulas, murmurou Maria na noite anterior, os olhos cansados sob a luz fraca da lâmpada econômica. Ela limpava o suor da testa com a barra do avental, as mãos ásperas de anos, esfregando pisos de mármore em casas que pareciam palácios. João assentira, o peito apertado, prometendo levar o filho ao posto de saúde no dia seguinte. Pedro, aos 15 anos, era o orgulho da família. Alto como o pai, com pele escura e olhos inteligentes que devoravam livros emprestados da biblioteca comunitária. Mas o sonho de engenharia esbarrava na realidade cruel. Escola pública superlotada, professores desmotivados e uma gripe recorrente que o mantinha fora das aulas, abrindo portas para o ócio perigoso das ruas. Na obra, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, João martelava vigas de concreto sob o sol das 10 da manhã, o capacete suando na testa. O capataz, um homem magro de sotaque paulista, gritava ordens. Mais rápido, Silva! Esses apartamentos têm que ficar prontos para o Natal para os ricos da Zona Sul. João engolia o ressentimento, as mãos calejadas sangrando levemente de um corte fresco. Ele pensava em Isabela, no guardanapo com o número que dera no café. Ela havia ligado 2 vezes, a voz educada do outro lado da linha, oferecendo ajuda com a escola do Pedro. Mas o orgulho o impedia de responder. Não sou pedinte, resmungava para si mesmo, enquanto o rádio da obra tocava notícias sobre enchentes nas favelas vizinhas, vítimas de um temporal que o governo ignorava. Enquanto isso, no apartamento de cobertura na Barra, Isabela Vargas acordava com o som das ondas quebrando na praia distante, visível pela janela panorâmica de vidro temperado. O ar-condicionado zumbia suavemente, contrastando com o calor úmido lá fora. Theo gorgolejava no berço automático, que balançava ao ritmo de uma melodia suave, e uma babá filipina preparava uma madeira orgânica importada. Isabela, vestida em um hobby de seda, checava o celular. E-mails da empresa sobre a nova filial no Leblon. Mensagens de Carlos de Nova York. Atrasado de novo, amor. Volto no fim do mês. E o número de João ainda sem resposta. A culpa a roía como uma ferida aberta. Aquela viagem no avião havia sido um estalo, revelando o abismo que ela ignorava. Enquanto ela comprava cremes caros nas lojas da família, famílias como a de João lutavam por remédios básicos. Eu preciso fazer algo real, pensou ela, discando o número pela 3ª vez. O toque ecoou e, finalmente, João atendeu, a voz ofegante do intervalo da obra. Alô? Dona Isabela? Ela hesitou, o som de martelos ao fundo a transportando para um mundo que só via de carro blindado. João, oi. Desculpe insistir. Eu falei sério sobre ajudar. O Pedro. Você disse que ele quer estudar engenharia. Conheço uma escola técnica boa, particular, com bolsa para alunos talentosos. Posso indicar ou até patrocinar. Do outro lado, João sentou-se em um caixote, limpando o suor com a camisa. O capataz o olhava torto, murmurando algo sobre preguiçosos do morro. Dona, é generoso, mas a gente não aceita esmola. O Pedro é esperto, mas precisa de mais que dinheiro. Ele está doente. O posto de saúde está lotado e a medicação custa caro. Semana passada ele viu um amigo ser revistado pela polícia na saída da escola, só por ser preto e magrelo. Isso deixa marca. A voz dele tremia levemente, não de fraqueza, mas de uma raiva contida forjada em anos de olhares enviesados e promoções negadas. Isabela sentiu o estômago revirar, imaginando a cena. O menino com mochila surrada, mãos na parede sob o sol, enquanto ela bebia latte em cafés climatizados. Me deixa ajudar com isso também. Eu posso mandar um médico particular ou pagar a consulta em clínica. Por favor, João. É o mínimo depois do que você fez por mim e pelo Theo.
Ele pausou, o barulho da obra abafado pelo vento quente. Pensou em Maria, que chegara exausta na noite anterior, contando como a patroa no Leblon a demitira por atraso, um busão quebrado na favela. Tudo bem, dona, mas vem aqui no morro. Veja com os próprios olhos. Amanhã no posto às 8h. Eu levo o Pedro. No dia seguinte, o céu do Rio amanheceu cinzento com nuvens pesadas prometendo mais chuva. Isabela dirigiu o SUV sozinha, ignorando o motorista, o coração acelerado ao entrar na linha vermelha. O trânsito era um caos, buzinas irritadas, motos cortando o fluxo, e de repente, as encostas do Alemão surgindo como um mundo paralelo. Barracos empilhados, roupas estendidas em varais improvisados e o eco distante de um funk tocando em uma caixa de som. Ela estacionou perto do posto de saúde, um prédio baixo e desgastado, com filas enrolando pela calçada, mães com bebês no colo, idosos tossindo e o cheiro de desinfetante misturado à urina. Olhares curiosos a seguiram, o carro de luxo, a mulher loira de óculos escuros, parecendo uma turista perdida. João esperava na entrada, Pedro ao lado, pálido e quieto, vestindo uma camiseta limpa, mas desbotada. Dona Isabela, que bom que veio, disse ele apertando a mão dela com firmeza. O menino ergueu os olhos, tímido, mas com uma faísca de curiosidade. Dentro do posto, o ar era abafado, ventiladores rangendo inutilmente contra o calor. A enfermeira sobrecarregada atendeu rápido. Febre alta, infecção respiratória, receita para antibióticos que custariam R$ 150. Isabela pagou na hora com o cartão, enquanto João observava o orgulho lutando contra a gratidão. Na saída, sob a garoa fina que começava a cair, eles caminharam pela viela estreita. Crianças jogavam bola contra uma parede grafitada com Black Lives Matter em spray. Pedro abriu-se um pouco. Eu gosto de matemática, tia. Quero construir coisas que ajudem o morro, tipo pontes seguras para os ônibus. Isabela sorriu, o coração inchando. Você vai conseguir. Eu vou te ajudar com a inscrição na escola. Mas o momento foi interrompido por sirenes distantes. Uma operação policial no morro vizinho, o pânico se espalhando como fumaça. João puxou o filho para perto, os olhos alertas. Melhor a senhora ir, dona. Aqui, as coisas esquentam rápido. De volta ao carro, Isabela dirigiu devagar, as lágrimas embaçando o para-brisa. O Brasil que ela conhecia, shoppings reluzentes, jantares em rooftops, agora parecia uma bolha frágil. Naquela noite, ligou para João. Obrigada por me mostrar. Amanhã eu cuido da matrícula do Pedro. Ele em casa, com Maria abraçando-o após o jantar simples, sentiu uma esperança tímida brotar. Mas o caminho era longo. Preconceitos na escola, dúvidas da família e o peso da desigualdade que não se desfazia com um gesto. A chuva caía forte no Alemão, lavando as ruas, mas não as feridas profundas. Ainda assim, aquela conexão nascida no céu começava a enraizar na terra árida da realidade carioca, prometendo mudanças que testariam a todos. Semanas se passaram como um rio caudaloso no Rio de Janeiro, carregando as promessas e os tropeços da vida cotidiana. Isabela Vargas estacionou o SUV na entrada do Colégio Técnico da Barra, um prédio moderno de vidros espelhados e jardins impecáveis, onde o ar-condicionado filtrava o calor úmido da manhã de primavera. O sol filtrava pelas folhas das palmeiras, lançando sombras dançantes no estacionamento lotado de carros importados. Ela ajustou o vestido simples de algodão, uma escolha deliberada para não se destacar tanto, e pegou a pasta com os documentos de Pedro. Theo, agora com 7 meses, dormia no bebê conforto no banco de trás, alheio ao peso que a mãe carregava nos ombros. Desde a visita ao alemão, Isabela havia cancelado 2 reuniões na empresa para lidar com isso, ignorando os olhares questionadores da secretária. Você está bem, Isabela? Parece distraída, perguntara ela. Mas a herdeira só sorria vagamente, a mente dividida entre balanços financeiros e o eco de sirenes distantes. João e Pedro a esperavam na calçada, o menino com uma camisa social emprestada que ficava larga nos ombros magros, os cabelos curtos penteados com cuidado. João, de jeans limpo e camisa polo,
Parecia deslocado entre os alunos de uniforme impecável que entravam rindo, mochilas de marca nas costas. "Bom dia, Dona Isabela", cumprimentou ele, a voz grave cortando o burburinho de conversas sobre vestibular e intercâmbios. Pedro ergueu os olhos, uma mistura de empolgação e nervosismo no rosto ainda pálido da recente infecção. A medicação que ela pagara havia surtido efeito, mas as noites de febre o deixavam fraco e o estigma da escola pública ainda pairava como uma nuvem. Eles entraram no saguão climatizado, onde o cheiro de café fresco misturava-se ao perfume caro das secretárias. A coordenadora, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina e sotaque carioca polido, os recebeu em uma sala envidraçada. "Então, Pedro Silva, vimos o currículo, notas excelentes em matemática apesar da escola de origem", disse ela, folheando os papéis com um sorriso que não chegava aos olhos. Isabela sentou-se ao lado, o coração acelerado. "Ele merece essa chance. Eu garanto o patrocínio integral. Mensalidade, material, até curso extra de inglês." A coordenadora ergueu uma sobrancelha, olhando de relance para João, cuja pele escura e mãos calejadas contrastavam com o ambiente estéril. "É admirável, Sra. Vargas, mas precisamos avaliar o perfil familiar. O programa de bolsas é para alunos que se integrem bem. O complexo do alemão. Bem, há estatísticas sobre evasão e problemas disciplinares." João apertou os punhos sob a mesa, o rosto impassível, mas os olhos flamejando uma raiva antiga. Ele conhecia aquele tom, o mesmo que o capataz usava nas obras, disfarçando o preconceito com preocupações práticas. "Meu filho é quieto. Estuda em casa quando não pode ir para a escola. Ele quer aprender, não causar problema", rebateu ele, a voz firme como concreto armado. Pedro baixou a cabeça, as unhas cravando nas palmas, revivendo as zombarias na rua. "Vai virar traficante como o pai, né, pretinho?" Isabela interveio, o tom afiado como em negociações empresariais. "O perfil dele é de talento puro. Eu endosso pessoalmente. Se precisar de referência, ligo para o diretor agora." A coordenadora hesitou, o poder do sobrenome Vargas pesando mais que os vieses. "Tudo bem, aprovação provisória. Ele começa na próxima semana." Saíram aliviados, mas o ar no carro era pesado. Pedro, no banco de trás com Theo agora acordado e balbuciando, murmurou: "Obrigado, tia. Eu vou me esforçar. Não quero decepcionar." Isabela sorriu pelo retrovisor, mas João, ao lado, cruzou os braços. "Você não decepcionou ninguém, filho. Mas esse mundo aí dentro vai te testar. Lembra do que eu disse? Cabeça erguida, mas olhos abertos." Eles rumaram para o Alemão, o trânsito da Avenida Brasil, um emaranhado de ônibus lotados e camelôs vendendo água gelada sob o sol implacável. Isabela dirigia devagar, absorvendo as paisagens que antes ignorava, as pilhas de entulho nas margens, os grafites denunciando polícia assassina em muros rachados, e o cheiro de fumaça de churrasco improvisado subindo de lajes apertadas. Em casa, no barraco simples de 2 quartos, Maria os recebeu com um abraço apertado, o avental sujo de farinha de um bolo que assava no fogão a gás. A sala era um caos acolhedor, TV ligada em um jogo do Flamengo, brinquedos espalhados e o caçula, Lucas, desenhando no chão de cimento. "Entra, Isabela. Toma um suco de maracujá fresco", ofereceu Maria, os olhos inchados de uma noite curta após o turno no Leblon. A patroa a havia elogiado pela primeira vez em meses, mas o elogio veio com uma bronca por chegar com cheiro de favela. Isabela sentou-se na cadeira de plástico, Theo no colo dela brincando com um chocalho improvisado de lata, enquanto João contava a novidade. A família explodiu em sorrisos, Pedro abraçando a mãe com lágrimas nos olhos. "Eu vou estudar à noite, mãe, para virar engenheiro e construir uma casa maior para a gente." Mas a alegria durou pouco. Naquela tarde, enquanto Isabela voltava para a Barra, o celular tocou. Carlos, o marido, de volta mais cedo de Nova York. "Isabela, o que é essa história de patrocínio para um garoto de favela? Meu assessor viu os gastos. Estamos investindo em caridade agora. A empresa tem imagem a zelar." A voz dele era fria,
ecoando do escritório envidraçado em Manhattan, onde ele fechava deals milionários. Ela parou o carro em um sinal na Avenida Niemeyer, o mar agitado abaixo refletindo sua turbulência interna. Não é caridade, Carlos. É ajudar alguém que me ajudou. Você nem estava no avião nem viu o Theo chorando. Ele riu seco. Eu viajo para sustentar isso tudo. Não me venha com culpa branca. Amanhã tem reunião com os acionistas. Vista-se direito e esqueça essa bobagem. Em casa, o apartamento de luxo parecia uma jaula dourada. Lustres de cristal iluminando quadros abstratos, a babá arrumando o berço de Theo, enquanto Isabela andava de um lado para o outro na varanda. O vento salgado do oceano bagunçando seus cabelos. A vista para a praia da reserva era idílica. Iates ancorados, banhistas bronzeados. Mas ela via agora as favelas distantes nas colinas, pontos de luz piscando à noite como feridas abertas. Ligou para João, a voz trêmula. Eles aprovaram o Pedro, mas... Meu marido não gostou. Ele acha que é impróprio. Do outro lado, no alemão, João estava na laje consertando uma goteira após uma chuva rápida, o som de funk ecoando de uma festa vizinha. Dona, eu avisei que não era fácil. O Pedro vai começar, mas se rolar olhares tortos na escola, ele aguenta. Como eu aguento na obra. Na manhã seguinte, Pedro pegou o ônibus 433 lotado, o corpo espremido entre trabalhadores suados, a mochila nova, presente de Isabela, colada ao peito. A escola era um mundo novo, salas com projetores, colegas de carros particulares que cochichavam ao vê-lo entrar. De onde veio esse aí? Favela? Sussurrou uma garota loira, e Pedro sentiu o rosto queimar, mas ergueu o queixo, sentando-se na frente. À tarde, um professor elogiou sua resolução de equações, e pela primeira vez, ele sorriu de orgulho genuíno. João, na obra, recebeu a notícia por mensagem, o coração leve, apesar do sol queimando a pele. Mas à noite, em casa, Maria chorou baixinho. E se não der certo? E se ele se machucar tentando ser o que não é? João a abraçou, o cheiro de feijão no ar misturando-se ao suor do dia. Ele é o que sempre foi, forte como nós. Isabela sozinha no jantar, Carlos chegara atrasado de novo, sentiu a solidão apertar como uma corda. Mandou uma mensagem para João. Pedro, como foi? Eu tô aqui se precisar. A resposta veio simples. Bom começo. Obrigado por acreditar. O rio pulsava lá fora com suas contradições. O glamour da Zona Sul e o pulsar resistente do morro. A conexão entre eles crescia, mas as rachaduras apareciam. Preconceitos na escola, pressões no casamento de Isabela e um incidente iminente no alemão que testaria tudo. A chuva voltava a cair, lavando as ruas, mas deixando poças que refletiam as lutas não resolvidas. Ainda assim, uma faísca de mudança brilhava, frágil como o amanhecer sobre a baía de Guanabara. A noite caía pesada sobre o complexo do alemão, como um manto úmido que sufocava as luzes fracas das lâmpadas de rua. A chuva fina persistia, transformando as vielas em riachos de lama que escorriam entre os paralelepípedos irregulares, carregando lixo e folhas podres para as sarjetas entupidas. João Silva voltava da obra mais cedo que o habitual. O corpo exausto curvado sob o guarda-chuva improvisado de plástico, a mochila pesada com ferramentas tilintando a cada passo. O ar cheirava a terra molhada e fumaça de fogueiras improvisadas, onde vizinhos se reuniam para espantar o frio. No rádio comunitário, uma voz rouca anunciava outra operação policial na favela vizinha, sirenes ecoando como um presságio distante. Em casa, o barraco de 2 cômodos pulsava com o burburinho da família. Maria mexia o feijão no fogão a gás, o vapor subindo para o teto baixo, enquanto Lucas e Ana brincavam no chão de cimento úmido, rindo de um jogo de cartas velhas. Pedro chegava da escola técnica, o uniforme novo amarrotado pelo ônibus lotado, os olhos brilhando apesar do cansaço. Pai, hoje o professor me chamou para ajudar na exposição de física. Eles disseram que eu sou bom nisso, contou ele, largando a mochila na cadeira de plástico. João sorriu, bagunçando os cabelos do filho, mas o orgulho misturava-se a uma sombra de preocupação. As últimas semanas haviam sido um teste,
Olhares enviesados dos colegas na escola, sussurros sobre o garoto da favela e uma bronca do diretor por atraso. O 433 quebrara na linha vermelha, como sempre. Você tá se saindo bem, filho. Continua assim, murmurou João, sentando-se à mesa improvisada de compensado. Maria serviu o jantar. Arroz soltinho, feijão com torresmo e uma salada de folhas murchas do mercadinho da esquina. O celular de João vibrou. Uma mensagem de Isabela. Como foi o dia do Pedro? Theo tá bem, mas sinto falta da nossa conversa. Amanhã eu passo aí com os livros extras. Ele respondeu breve, o polegar calejado deslizando na tela rachada. Tudo certo, obrigado. Mas o peito apertava. A ajuda dela era um bálsamo, mas atraía olhares no bairro. Agora o negrão tá de bem com a patroa rica? Vai virar capacho? Zombavam alguns vizinhos na padaria. O racismo velado envenenando o ar como o esgoto exposto. Enquanto isso, na Barra da Tijuca, o apartamento de Isabela Vargas era um oásis de silêncio opressivo, interrompido apenas pelo zumbido do ar-condicionado e o choro intermitente de Theo no berço high-tech. A varanda envidraçada oferecia uma vista panorâmica da praia noturna, ondas escuras lambendo a areia iluminada por postes, iates balançando na marina distante. Mas Isabela andava de um lado para o outro na sala de mármore polido, o hobby de seda colando à pele suada, apesar do frio artificial. Carlos chegara de Nova York na véspera, o terno Armani pendurado no closet, mas o casamento era uma corda esticada ao limite. Você tá obcecada com essa família de favela, explodira ele no jantar, o garfo batendo no prato de porcelana fina. A empresa tem imagem, Isabela. Os acionistas vão rir se souberem que a herdeira dos Vargas tá bancando o moleque de morro. É caridade barata, ou pior, culpa branca para se sentir bem. Ela parara, os olhos marejados fixos no horizonte escuro. Não é caridade, Carlos, é real. Você nem viu o Theo chorando no avião, nem ouviu as histórias do João. Ele constrói os prédios que você investe e o Pedro. Ele é talentoso como o Theo pode ser um dia. Carlos bufara, virando-se para o laptop com relatórios financeiros piscando na tela. Eu sustento isso tudo. Volte ao mundo real amanhã. Reunião na filial do Leblon. E esquece essa bobagem. Agora sozinha, Isabela sentia o vazio crescer, como as rachaduras na fachada dos barracos que vira no alemão. Theo acordou choramingando, e ela o pegou no colo, balançando-o devagar enquanto lágrimas quentes escorriam. Shh, meu amor. Mamãe vai consertar isso. O incidente veio como um trovão na manhã seguinte. O sol lutava para romper as nuvens cinzentas sobre o rio, mas no complexo do Alemão, o dia começou com sirenes estridentes. João acordava com o barulho, o coração disparado, enquanto Maria gritava da cozinha: "É operação, fecha as janelas!" Pedro, pronto para a escola, congelou na porta, a mochila escorregando dos ombros. Uma viatura da PM invadia a rua principal, megafone berrando ordens. Todos na rua, mãos à vista. O alvo era um traficante fugitivo, mas o caos se espalhava como fogo em palha seca. Tiros ecoando nas encostas, crianças correndo para as casas e o cheiro de pólvora misturando-se à chuva recente. Pedro, apressado para não perder o ônibus, tropeçou em uma poça e caiu, a mochila abrindo e espalhando livros na lama. Um policial jovem e tenso o avistou. "Ei, moleque, para aí!" O menino ergueu as mãos, o pânico congelando o rosto. Mas o agente o revistou com mãos ásperas, gritando: "O que tem aí, arma?" Era só um caderno de equações, mas o medo era palpável, o mesmo que João sentira aos 18, quando perdera o pai em um tiroteio cruzado. "Ele é só um aluno oficial. Vai para a escola", implorou João, correndo da casa, o peito arfando. O policial recuou, murmurando algo sobre precaução, mas o dano estava feito. Pedro tremia, lágrimas sujando a lama no rosto. O sonho da engenharia parecendo frágil como papel molhado. Isabela, dirigindo para o Alemão com os livros na mala do SUV, ouviu as sirenes pelo rádio do carro. O trânsito na linha vermelha parava, helicópteros zumbindo no céu, e ela acelerou, o coração na garganta. Chegou ao posto de saúde, onde Maria esperava, os olhos vermelhos. Foi o Pedro, a polícia. Eles o trataram como bandido.
Ele está destruído. Isabela encontrou o menino na sala apertada, sentado em um banco de plástico, o uniforme sujo. Ei, Pedro, eu trouxe os livros de física avançada. Você ainda vai construir aquelas pontes. Ele ergueu o olhar, a voz rouca. Pra quê, tia? Se nem posso andar na rua sem medo. João entrou, o rosto marcado pela raiva contida, e Isabela o puxou para o lado, no corredor abafado cheirando a álcool e desinfetante. Eu vou ajudar. Não só com a escola. Vou falar com advogados, com a imprensa. Isso não pode continuar. Ele balançou a cabeça, exausto. Dona, você não entende. É o dia a dia aqui. Mas, Mamri, obrigado por vir. Naquela tarde, ela levou Pedro à escola apesar do trauma, insistindo com a coordenadora. Ele precisa de apoio, não de julgamento. O menino sentou-se na aula, as mãos trêmulas no lápis, mas resolveu um problema complexo, ganhando aplausos hesitantes dos colegas. À noite, em casa, Carlos esperava Isabela com uma mala na mão. Eu soube da operação. Você foi para a favela de novo? Isso acaba aqui. Amanhã demito o suporte para esse garoto. Ela enfrentou-o, Theo no colo dormindo pacificamente. Não, Carlos, eu vou continuar, porque o João me ensinou que compaixão não é luxo, é necessidade. Se você não entende, talvez seja a hora de voarmos separados. Ele pausou, o silêncio pesado como a chuva que voltava a cair na janela. Pela primeira vez, viu a determinação nos olhos dela e murmurou, talvez eu esteja errado. Meses depois, o sol de verão iluminava a formatura de Pedro na escola técnica, o auditório lotado, ecoando aplausos. Ele subia ao palco, diploma em mãos, o sorriso largo contrastando com a cicatriz invisível do incidente. João e Maria estavam na plateia, vestidos no melhor que tinham ao lado de Isabela e Theo, agora engatinhando no colo dela. Carlos, relutante, sentara-se ao fundo, mas aplaudira. Isabela havia fundado uma bolsa para alunos de favelas, usando o Império Vargas para mudar vidas, clínicas móveis no Alemão, aulas extras contra o preconceito. João, promovido a mestre de obras por insistência dela, erguia o queixo. Você mudou tudo, dona. No morro, a família jantava unida, o riso misturando-se ao som de samba na rua. Isabela visitava semanalmente, Theo brincando com as crianças de João, pontes reais se formando entre mundos. O rio, com suas contradições pulsantes, praias de elite e morros resilientes, testemunhava a transformação. Uma bondade simples, nascida no choro de um bebê, florescendo em solidariedade que curava feridas profundas. A chuva parara, deixando um arco-íris no céu, símbolo frágil, mas verdadeiro de esperança.